O saldo de ontem do jogo do Flamengo, sem dúvida nenhuma, ele foi ruim em todos os aspectos. A gente já fala sobre isso, amigos. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, amigos, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Os constantes climões que são acarretados aí talvez na disputa por títulos ou rivalidade entre Flamengo e Palmeiras têm tomado proporções diferentes nos últimos jogos. Em São Paulo, houve um problema com o Marcos Braz, o governador do Rio de Janeiro, ao qual foi proibido o acesso porque os seguranças não deixaram por ordem da tia Leila. Assim foi o episódio. Aí, ontem veio o que eles estão chamando de o troco. Fizeram com que Leila Pereira, para ter acesso ao camarote para assistir o jogo entre Flamengo e Palmeiras, atravessasse no meio da torcida do Flamengo. Isso para os mais próximos a ela foi colocado como uma maneira constrangedora de chegar até o local para assistir o jogo. Galera, tudo isso eu acho que é tão pequeno dentro de um universo tão grande que gera tantas discussões, não somente no âmbito futebol, gols ou jogadas polêmicas ou arbitragem ruim, mas se os dirigentes, que deveriam ser exemplos, tomam essas atitudes, tanto para o lado A quanto para o lado B, tá? Que não estou defendendo nenhum nem outro. O que esperar das torcidas? Pois é, a gente sempre fala que a rivalidade ela deve ser somente dentro de campo no futebol. Não tô falando nem rivalidade para sair quebrando Deus e o mundo, não é isso, não. Mas a gente vê cenas como essa e situações como essa, realmente é lamentável se pensar isso de dirigentes de clube, né, galera? Complicado. Complicado. Bom, galera, seguindo com as notícias, a Atalanta subiu a proposta e está muito perto de contratar o lateral Wesley. Subiu assim, né, amigos? Só para vocês entenderem, a primeira proposta foi de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bônus. Agora eles estão oferecendo 16 milhões de euros fixos e 4 milhões em bônus. E o Flamengo aceitou a proposta. Eles prometem essa bonificação, amigos, caso o Wesley alcance aí um certo número de jogos e a equipe se classifique para a Europa League, o que eles consideram aí algo fácil de se conseguir. Então, o Mengão gostou muito dessa proposta e a qualquer momento o lateral Wesley pode estar se despedindo do Flamengo. Amigos, não entendam como deboche, pelo amor de Deus. Gostou muito? Tem que adorar. Numa realidade normal, um valor desses para lateral já é algo muito distante da realidade. E é o Wesley. Eu acho que o empresário do Wesley que merece de verdade todos os créditos. E para quem não sabe, o empresário dele é o Sávio. Ou seja, acho que ele fez muito bem o meio de campo nessa história, galera, porque o valor me surpreende. De verdade. Ouvi falar em 5 milhões de euros em Matheus Gonçalves, 20 milhões de euros em Wesley. Caramba! O marketing aí, amigos, foi muito bem feito. A gente tem que Mas concordar. muito bem feito mesmo. Continuando com as notícias, como não poderia deixar de ser, temos que falar um pouquinho sobre a coletiva
de Tite ontem pós-jogo. Pô, galera, pensa numa coisa chata. De verdade, eu prefiro ouvir o Dr. Tanuri dando explicação sobre os problemas físicos dos jogadores de que ver aquela coisa patética, porque já tá chato. A gente já tá convivendo com o Tite há mais ou menos um ano e, sinceramente, nem sim nem não, muito pelo contrário, sempre cansa. Ontem ele foi questionado, por exemplo, com relação ao recuo excessivo do Flamengo quando faz um gol. As explicações, elas são sempre as mesmas: cansaço, tensão do jogo, que o jogo foi em alto nível. Do outro lado, Abel Ferreira foi questionado com relação à partida e ele pediu desculpas, dizendo que o jogo não foi bonito, não foi uma coisa legal de se ver. E o Tite, do outro lado, exaltando a partida que o Flamengo fez. Mais uma vez foi perguntado sobre o gol tomado em cruzamento. Segundo ele, o gol não foi de cruzamento. O gol não foi de cruzamento, galera. O gol foi de rebote. Então tem diferença. Se fosse cruzamento direto e a bola entrasse, gol de cruzamento. Como houve a defesa na cabeçada do Rossi, e depois veio o menino e cabeceou para o gol, então já está fora do contexto. Pô, galera, a realidade toda é uma só. A gente está vivendo um momento de Flamengo que o futebol ele está irreconhecível. Vamos ser sinceros. Nós tivemos boas oportunidades de ganhar o jogo no primeiro tempo. Talvez o Everton tenha sido o melhor jogador em campo, fazendo pelo menos 2, 3 defesas significativas no primeiro tempo, que poderiam ter dado um resultado mais valoroso para o nosso Mengão. No segundo tempo, nós fizemos um 1-0, numa bola bastante confusa dentro da área, que acabou chorando dentro da rede. Show de bola. Daí em diante, a necessidade natural seria o Flamengo pelo menos manter o ritmo dentro do campo. Mas nem as alterações surtiram efeito, muito menos o time teve desejo de continuar naquela pegada, cedendo inclusive espaço ao Palmeiras, que teve um futebol melhor ou mais objetivo no segundo tempo. O resultado de 1-1 para nós, ele foi horroroso, por estarmos jogando uma competição de pontos corridos, por estarmos jogando em casa e, mais uma vez, a nossa torcida, que lotou o Maracanã, ficando decepcionada com o resultado, é claro. Mas, na visão de Tite, foi uma partida brilhante do Flamengo. Ele enalteceu os atletas pelo empenho e fez, inclusive, uma comparação com as Olimpíadas, que, segundo ele, só ganhar medalha não é o importante. O importante é competir. Está mudando a filosofia. As respostas do Tite em coletiva, elas sempre são as mesmas, isso a gente falou inclusive ontem na nossa live. É cansativo, amigos, mas infelizmente a gente precisa estar passando para vocês tudo o que acontece. São notícias do Flamengo e é o nosso trabalho, é o que nós temos que fazer para vocês. E um outro detalhe, mais uma falta de respeito, na minha opinião, em relação aos jornalistas que lá estavam aguardando o Tite. No jogo passado, ele não deu coletiva de imprensa e não deu nenhuma satisfação do porquê ele não iria conceder a coletiva. E ontem ele demorou 1h18 para aparecer na coletiva. Ninguém sabia o que estava acontecendo, se ele daria ou não entrevista. É lamentável, a gente não sabe o que está acontecendo, o que está se passando. E quem acompanha as coletivas já tem conhecimento que a quantidade de perguntas, elas são especificadas. Não passa daquilo. Muitos, como a Simplício ontem, Raíssa Simplício, ela aproveitou em uma pergunta e fez 2. Contrário a isso, quantidade certa de repórteres. Fez. Não fez? Infelizmente, não fará. E detalhe também, dependendo do repórter que vai fazer a pergunta, é aquela mesmice de sempre, que não agrega em nada. A gente, infelizmente, padece de cobranças talvez mais significativas à diretoria do Flamengo e à comissão técnica, que, sinceramente,
nesse momento da competição, que nós queríamos ver o nosso Flamengo em franca evolução, estamos nos deparando com um momento tenso. Tenso, ao qual a Ju, inclusive, vai falar agora, que são os problemas físicos, não? E um outro detalhe, o jornalista fica lá esse tempo todo, faz uma pergunta toda bem elaborada e a resposta vem em 2 palavras, como foi o caso ontem, que em uma pergunta ele respondeu: foco, muito trabalho. O Tite, ele lança chavões, palavras que fantasiam tudo, ou parábolas para explicar algo inexplicável. Bom, galera, e seguindo com as notícias, bora aí falar então dos problemas do Flamengo, porque nós temos alguns, viu, galera? O atacante Everton Cebolinha deixou o gramado ontem sentindo muitas dores. Todos que acompanharam a partida puderam ver, né? Ele saindo de maca diretamente para o vestiário, nem no banco de reservas ficou. Bom, e após passar por exames, ainda ontem foi constatado que o jogador sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo. De acordo com informações do jornal O Globo, o atacante precisará passar por uma cirurgia. A recuperação para esse tipo de lesão, amigos, costuma ser entre 6 e 8 meses. Ou seja, Everton Cebolinha ficará fora dos jogos do Flamengo, pelo menos pelo restante dessa temporada. É uma perca significativa. A gente vem falando muito sobre esses problemas de contusão de jogadores do Flamengo. Na contrapartida, a gente sempre vê entrevistas do Tite alegando cansaço, fadiga, antecipando que jogadores vão se quebrar. Isso aí a gente já ouviu uma infinidade de vezes. Mas o que preocupa de verdade é jogadores que se contundem, retornam, que é o caso do Cebolinha. Sim. Se contunde, retorna, se contunde novamente. E o pior, 3 contusões na sequência, diferentes uma da outra. Sempre com lesões diferentes. O que está acontecendo nesses treinamentos? O que está acontecendo? Porque isso não é normal, amigos. Nem um pouco. Não é normal. A gente não via isso em 2019. O que está acontecendo aqui? Algo aí, algo errado não está certo. É mais ou menos assim que fala, né, amigos? Bom, seguindo, galera, o Vinha também se torna um desfalque para o Flamengo. O jogador teve uma lesão no joelho direito confirmada e também precisará passar por cirurgia. O tempo de recuperação só poderá ser estimado após o resultado dos exames, ok, galera? E por fim, teremos aí mais um desfalque para o jogo de quinta-feira. Trata-se de Bruno Henrique, que está suspenso após receber cartão vermelho na última rodada da fase de grupos ainda, lá naquele jogo que ele foi denunciado, teve julgamento, pegou um jogo de suspensão. Então, também não teremos o Bruno Henrique para esse jogo de quinta-feira contra o Bolívar. Aliás, o que acontece com o Bruno Henrique? Ontem ele não estava por suspensão. A Ju ainda me fez lembrar de um cartão que ele tomou sentado no banco de reservas. A entrada dele no jogador do Milionários, ela foi absurda. Tudo bem, a gente até entende e conhece as características do BH, sabe que não foi algo intencional, mas totalmente fora de time. Então, de repente, ele prejudica a gente num jogo, prejudica a gente em outro. E detalhe, ele vindo também de contusão, que ficou mais de um mês afastado do futebol. É isso aí. Haja coração, amigos. E vamos ver aí o que vai acontecer nesse jogo de quinta-feira, né? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Amigos, tem que ser muito mais fortes, que olha, tensa, semana tensa. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço, amigos, e até o próximo vídeo. Tamo junto, amigos e amigas. Tchau, tchau.